noite. Hoje nós vamos conversar sobre a quarta-feira de cinzas e começar entendendo por que é quarta, não é quinta nem é terça, e por que é de cinzas. Na tradição hebraica, nós temos muitas citações da utilização das cinzas quando as pessoas desejavam mostrar humildade ou arrependimento. No livro da Gênesis mosaica, no capítulo 18, Abraão tenta negociar com Deus a não destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e pergunta a Deus se forem encontrados 50 justos, se a si mesmo ele destruiria as duas cidades. E Deus então responde que se encontraram 50 justos, ele não destruiria a cidade. Abraão então, manifestando sua humildade e como bom judeu negociando com Deus, disse: eu que sou apenas pó e cinzas, lhe peço, meu Deus, que se encontrar 45, será que você ainda destrói Sodoma e Gomorra? E Deus disse: se encontrar 45, eu não destruirei a cidade. E Abraão, continuando na sua humildade de pó e cinza, chega ao ponto que pergunta a Deus: e se eu encontrar apenas 10, vais destruir Sodoma e Gomorra? E Deus então responde: não, se encontrar 10 justos, 5 em cada cidade, eu não destruirei a cidade. É a primeira citação das cinzas que nós encontramos no Antigo Testamento. Depois nós vamos encontrar outra citação de uso de cinza numa situação de arrependimento e de muita humilhação. É no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, um fato lamentável que aconteceu com dois filhos do rei Davi, Amnon e Tamar. Amnon se apaixonou por Tamar, que era sua irmã, e ficou montando um plano para poder se relacionar, amar a sua irmã. Então ele começou a fazer um jejum, não comia mais nada. Todo mundo pedia a ele que se alimentasse e Amnon dizia que não queria comer. Até que o pai, o rei Davi, chegou lá e disse: meu filho, assim você vai definhar, é necessário que você coma alguma coisa. E ele então disse: olha, se minha irmã preparar umas tortas na minha frente, eu então vou comer. Davi então pensou que ele não estava se alimentando com receio de ser envenenado. Não percebeu a real intenção do filho. Então Davi mandou a filha ir lá preparar o alimento na frente dele para que ele comesse. E havia ainda muitas pessoas no aposento. Ele disse: não, aqui não vou comer, só se todo mundo for embora e ela for me servir no meu quarto. E todo mundo saiu e ela inocentemente foi para o quarto. E aí ele a estuprou. E ela então saiu muito envergonhada, rasgou um vestido de princesa e se cobriu de cinzas, para mostrar o arrependimento de ter ido lá servir o irmão e mostrar a humilhação que ela estava passando. Neste caso, as cinzas serviram para as duas coisas. No livro de Esther, capítulo 4, nós temos um outro episódio em que Mardoqueu não quis se inclinar diante do representante do rei Xerxes. O rei, então muito zangado, perguntou a que povo pertencia Mordecai. E eles disseram: os hebreus, os judeus. E ele então ordenou que destruísse todos os judeus em todas as cidades onde eles se encontrassem. Mordecai então sentiu a responsabilidade e sentiu-se culpado pelo ato que havia cometido. Saiu para a rua desesperado e se cobriu de cinza. Então a rainha Esther o chamou, descobriu o que era e foi lá conversar com o rei Xerxes. Mas é um episódio que
que nos mostra como a cinza era utilizada para significar humilhação, humildade e arrependimento. Quando Jó ficou coberto de lepra, ele tomou duas atitudes. Está lá no capítulo 2 do livro de Jó. Ele pegou o caco de um vaso para raspar as feridas e se cobriu de cinzas para mostrar a sua humildade e que eles não entendiam por que a lepra, mas resignadamente aceitava a provação a que Deus o estava submetendo. No capítulo 9 do livro de Daniel, temos também outro fato em que Daniel se cobre de cinzas. E Jesus, sabendo de todos esses costumes, como bom judeu e conhecedor das tradições, também nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando ele reclama que as cidades onde ele pregara e onde realizara milagres, as pessoas não se convertiam, continuavam fazendo os mesmos disparates, e a cada dia queriam um milagre maior, e não se convertiam. Então Jesus tristemente disse: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se estes milagres que aqui se realizaram houvessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, elas certamente arrependidas, cobertas de cinza, teriam se convertido. Olha Jesus nos falando novamente da cinza como um ato de humildade e de conversão. É por isso que a quarta-feira é de cinza, para simbolizar a nossa humildade diante de Deus e a nossa vontade de rever a nossa vida e proceder à nossa conversão. Mas por que é quarta-feira? Por que não terça de cinza ou quinta de cinza? É quarta-feira de cinza porque a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma. A quaresma é um período de 40 dias que antecede a sexta-feira santa. Como isso é calculado pelo calendário lunar, há sempre uma variação, não é sempre o mesmo dia no nosso calendário, mas é sempre quarta-feira, para que haja os 40 dias até a sexta-feira santa. Quando Moisés retirou os hebreus da escravidão do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho e ficaram lá no deserto, foi um período em que aconteceu uma grande mudança na vida deles. Eles saíram de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Eles então chamaram este evento de Páscoa. Páscoa quer dizer mudança. Então era um período em que os judeus lembravam muito esta oportunidade de mudar, de rever e fazer uma mudança, uma modificação nos seus comportamentos, na sua maneira de encarar a vida e seguir os ensinamentos do Antigo Testamento. Quando Jesus morreu pregado na cruz e os apóstolos pensaram que tudo estava consumado, no momento em que ele aparece 3 dias depois, então eles dizem que foi uma vitória de Jesus sobre a morte. É a nova Páscoa, não mais a Páscoa hebraica, mas agora a Páscoa cristã. E no começo, nos primeiros anos após a morte de Jesus, estava tão presente a presença do Cristo, tão presente estavam os seus ensinamentos, os testemunhos, e havia tanta gente que havia convivido com ele e que transmitia aos filhos e aos netos aqueles ensinamentos, que eles nunca sentiram a necessidade de uma preparação para este fato de uma mudança da morte para a vida. Mas no ano 200 depois de Cristo, os cristãos então resolveram instituir um período de preparação para a Páscoa. Era um período de 3 dias. Durante 150 anos, os cristãos se prepararam para a Páscoa apenas durante 3 dias. No ano de 350, a Igreja Católica, já mais organizada,
começou a pesquisar na Bíblia se havia uma outra data, um outro número que fosse mais interessante, mais significativo do que 3. E aí passou a ter um período de quaresma, de preparação, de 40 dias. Quaresma é uma corruptela do latim, 40º dia. Então, passou a se preparar para a Páscoa por 40 dias. E por que 40 dias? Ah, meus amigos, 40 dias, porque esse é um número muito especial na Bíblia. Moisés ficou 40 dias no monte orando e jejuando para receber as tábuas da lei. Os judeus saíram do Egito e demoraram 40 anos para chegar à terra prometida. Noé ficou por 40 dias com sua família, 40 dias em cima na arca, enquanto havia o dilúvio na terra. E quando o dilúvio cessou, ele permaneceu lá, para não ser contaminado pelas doenças, por mais 40 dias. Hoje nós fazemos as quarentenas, né? Ficou por 40 dias. Durante o período em que os judeus foram governados pelos juízes, período que antecedeu a governança pelos reis, os judeus tiveram paz, não fizeram nenhuma guerra por 40 anos. Depois vieram os reis, Saul, Davi e Salomão, foram os maiores deles. Cada um deles governou por 40 anos. Olhe quantas vezes o número 40. Jesus foi apresentado ao templo pela primeira vez 40 dias após o seu nascimento. E antes de iniciar a sua vida pública, Jesus se retirou ao deserto para jejuar e orar por 40 dias. Então 40 dias é um número significativo na Bíblia. Por isso que no ano de 350, a igreja passou a colocar um período de preparação para a Páscoa, um período de 40 dias. É o período da quaresma. E o primeiro desses dias é sempre a quarta-feira de cinzas. Os homens, em épocas muito recuadas, faziam grandes festas. Naquela época havia vários deuses, e essas festas eram feitas em homenagem aos deuses de cada civilização. Então havia, por exemplo, os bacanais, grandes festas em que as pessoas se embebedavam, em que tudo era permitido, era uma homenagem ao deus Baco, ao deus do vinho. Por isso eram chamados bacanais. Em Roma passou a ser substituído pelas Saturnais, que era também uma festa de muita libertinagem em homenagem ao deus Saturno. E a igreja então, em preparação para a Páscoa, resolveu criar também um evento onde fossem substituídas, onde fossem esquecidas estas festas pagãs. E aí a igreja instituiu o jejum durante o período da quaresma. Naquele tempo, na Idade Média, não havia energia elétrica, nem freezer, nem geladeira, e os processos para a conservação da carne eram muito primitivos. Então, os nobres, os reis, os príncipes, os duques, eles abatiam lá suas ovelhas, seus porcos, seus bodes, seus bois, e colocavam lá no palácio. E iam comendo. Aquilo durava poucos dias. Depois deveriam abater um outro animal. Mas como a igreja tinha proibido comer carne durante a quaresma, eles não iam deixar aquela carne estragando dentro dos palácios. Eles começaram a distribuir a carne para os pobres, para os camponeses. Carne em latim é carnes, e sair, o verbo sair é vale. Carnes vale, carnaval, né? Então o carnaval na Idade Média era uma grande festa
que substituía os bacanais e os saturnais. Era a festa em que os camponeses ficavam felizes, porque iam aos palácios e saíam lá carregando muita carne e fazendo muita festa na rua. Faziam festa durante 3, 4 dias, até que chegasse a quarta-feira de cinza. Aí também eles não poderiam mais comer a carne. Por isso que a quarta-feira de cinzas vem sempre logo após o carnaval. Esse é o significado da quarta-feira de cinzas. E como é que esta cinza que o padre coloca na testa das pessoas, ele colocava na Idade Média, pegavam os ramos do domingo de Ramos do ano anterior, que estavam secos, faziam uma queima, dali pegava a cinza, mistura com água benta e coloca na cabeça das pessoas, fazendo uma cruz na testa. E dizendo, como naquela época tudo era em latim, dizia assim: momento homo quia pulvis est, et in pulverium reverteris. Lembre-te, ó homem, que tu és pó, e ao pó hás de retornar. E acrescentava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Até hoje, os padres, na quarta-feira de cinza, pegam a cinza daqueles ramos bentos e colocam na testa dos fiéis. Mas, para minha surpresa, no interior da Bahia, as pessoas têm outra crença. Acham que a cinza que o padre coloca na testa das pessoas é a cinza que ele vai lá e retira no cemitério os ossos dos finados, e aí queima aqueles ossos e coloca na testa das pessoas. Por isso que muitas crianças do interior, quarta-feira de cinza, nem querem ir à igreja, para não receber cinza de defunto na testa. Eu fiquei muito surpreso com esta versão que eu não conhecia, mas posso tranquilizá-los dizendo que a cinza provém unicamente dos ramos bentos e da água benta. Não tem nada a ver com essa tradição aí do interior de colocar a cinza de ossos de defunto na testa das pessoas. Então, a quarta-feira de cinza é o primeiro dia da quaresma. É o primeiro dia de um período em que as pessoas são convidadas a olhar para dentro de si mesmas, a se examinar, a se fazer uma grande pergunta: como é que eu estou? Eu estou feliz? Ou eu estou em desarmonia comigo mesmo, com o universo, com os meus familiares, com o meu grupo de trabalho? Quais são os atritos que me incomodam? Quais são os problemas que estão me incomodando? E por que eles aparecem na minha vida? E uma vez identificados, eu vou me debruçar sobre uma possível solução. E para nós cristãos, sabemos que estamos aqui de passagem. Nós estamos nessa encarnação para aprender e para servir. Nós vamos aprender o que Cristo nos ensinou: perdoar as ofensas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É para isso que nós viemos para cá. Mas muitas vezes nós mergulhamos num mundo de ilusão e pensamos que viemos para cá para competir e para julgar. E aí, a cada minuto, julgamos os outros, os comportamentos alheios, e esquecemos que a nossa maior tarefa somos nós mesmos. E aí nós nos tornamos infelizes, porque não ficamos satisfeitos com os comportamentos dos outros e esquecemos de nós mesmos. Outras vezes nós viemos para cá em busca de poder, e aí você quer muita fortuna e mandar em muita gente, escravizar, subjugar, infernizar muitas vezes a vida dos outros, pensando que toda a riqueza do mundo Deus deixou unicamente para você e sua família. E assim por diante. Às vezes você se submete a certo tipo de vícios, a certo tipo de hábitos na sua vida que vão lhe causar doenças,
que vão trazer sofrimento. Este é o período de a gente olhar para dentro de nós mesmos e vermos o que está acontecendo conosco. O que nós precisamos fazer? O que realmente é importante em nossa vida? O que nós buscamos? E aí nós somos convidados a fazer o que os católicos chamam de conversão. E nós espíritas falamos de reforma íntima. E eu vou convidar meu amigo Moacir para a gente cantar uma música da reforma. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. É isso que nós temos que fazer na quaresma. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos coloca 3 itens muito importantes para quem quer progredir, para quem quer melhorar, para quem quer fazer a reforma íntima, para quem deseja se converter na linguagem católica. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus coloca que para atingirmos esta conversão ou esta reforma íntima,
nós precisamos de 3 coisas: jejum, oração e caridade. E descreve com detalhes como a gente deve fazer cada uma destas 3 coisas. Em casa, com calma, leiam lá o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jejum, oração e caridade. Muitas vezes a religião se antecipa às ciências. Quando Moisés proibiu o consumo de sangue, naquela época ninguém imaginava que o sangue seria um vetor de transmissão de AIDS, de sífilis e de tantas outras doenças. Mas houve a proibição. Até que séculos depois, a ciência veio explicar o porquê daquela proibição. E Jesus, quando recomendou que fizéssemos o jejum, ele sabia muito bem que o homem, nos seus momentos primitivos neste planeta, não encontrava alimento todos os dias. Havia períodos em que abatia uma caça e comia muito, mas esse período era seguido por períodos de jejum. Então o ser humano não tem um organismo para ficar comendo o dia inteiro. Nós sempre temos períodos de alimentação e períodos de jejum, mesmo que seja durante a noite enquanto dormimos, mas sempre temos esses períodos. E a medicina exige algumas horas de jejum para fazer alguns exames com precisão. Algumas cirurgias exige-se que a pessoa tenha algumas horas de jejum. Mas o jejum é importante para o nosso organismo? Muitas religiões já diziam que sim. Os judeus até hoje jejuam no dia do perdão. Os árabes jejuam durante todo o mês do Ramadã. E a ciência nos diz o que sobre o jejum? Aqui no Brasil, o Dr. Bruno Caramelli coordena uma pesquisa no Instituto do Coração em São Paulo para verificar as vantagens do jejum, de modo que se possa prevenir os distúrbios coronarianos. Ele sugere que as pessoas façam jejum em dias alternados, segundo uma recomendação médica. Jejum de alguns alimentos, não é o jejum absoluto. Porque com isso, na hora que você não coloca alimento no seu organismo, o seu organismo vai começar a se alimentar daquelas células que não são tão importantes para ele. Por exemplo, colesterol, triglicerídeos, vai eliminar a obesidade. Então, uma das maneiras de se prevenir as doenças circulatórias e cardíacas e a obesidade é o jejum. Nos Estados Unidos, o Dr. Benjamin Horne fez a mesma pesquisa e chegou ao mesmo resultado. E ampliando mais a pesquisa, descobriu também que o jejum em dias alternados equilibrava os hormônios do pâncreas, regulava o nível de insulina no nosso organismo, de modo que o jejum é uma das boas maneiras de se controlar o diabetes. Sobre esse assunto ainda estão sendo várias pesquisas, mas já existem médicos utilizando-se desta técnica. O Dr. Adam Hartman descobriu nos Estados Unidos que o jejum de 24 horas, uma vez a cada 30 dias, melhora a comunicação entre os neurônios. E no grupo de estudos em que ele fez com crianças epiléticas de 2 a 7 anos, as crises de epilepsia foram reduzidas em até 90%, naquelas crianças que faziam apenas um jejum de 24 horas, uma vez a cada 30 dias. E na Universidade do Sul da Califórnia, o Dr. Walter Long está atualmente fazendo pesquisas interessantíssimas, dizendo que o jejum orientado pelo médico enfraquece as células cancerígenas, de modo a tornar a quimio e a radioterapia muito mais eficientes.
porque as células do câncer entrariam em estresse, ficariam enfraquecidas e morreriam com o bombardeio da quimio e da radioterapia de uma maneira muito mais eficaz do que se a pessoa não fizesse jejum. Olhe como Jesus já sabia do que falava. Mas Jesus não falava do jejum só como efeito para o corpo físico. Jesus falava do jejum que estava lá mencionado no capítulo 58 do Evangelho, do livro do profeta Isaías. Devemos fazer jejum, mas não aquele só do corpo, mas o que agrada a Deus. Jejum de julgamentos, jejum de maledicência, jejum de vaidades, jejum de egoísmo, jejum de aprisionar, escravizar os outros. É esse o jejum que agrada a Deus. É esse o jejum a que Jesus Cristo se referia nesse tempo. E nós podemos fazer os dois tipos de jejum, para ajudar o nosso corpo e para ajudar o nosso espírito. Nas casas espíritas que trabalham com efeitos físicos para efeito de cura ou de estudo de outros fenômenos, os médiuns são aconselhados a fazer jejum de certas substâncias, carnes vermelhas, refrigerantes, café, durante os dias em que vão trabalhar mediunicamente, para que se despreendam mais facilmente desta energia grosseira e possam ser mais eficazes na doação de seu ectoplasma para que ocorram os fenômenos mediúnicos. Então o jejum tem uma grande importância. E além do jejum, Jesus nos falava da oração. A oração, meus amigos, é o celular com o qual nós nos comunicamos com Deus. A oração é o nosso meio de comunicação com o mundo espiritual. A oração é uma maneira de você dizer: Deus, eu acredito na tua existência. Eu sei que tu és infinitamente maior do que eu sou muito pequeno. Por isso que eu venho aqui te louvar, contemplar as maravilhas deste universo fabuloso que tu criaste. E venho aqui também para pedir aquelas coisas que ainda me são necessárias, para que eu tenha a força suficiente para realizar aquelas tarefas que eu programei no mundo espiritual. E venho aqui também para agradecer pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo, pelo alimento que me nutre, pela família onde eu me educo, pela casa espírita onde eu tenho oportunidade de trabalhar, de servir e de aprender. São essas três coisas que o nosso amigo lembrou na prece: louvar, pedir e agradecer. A oração nos conecta com um nível de vibração tão bom que nos melhora por inteiro, seja no aspecto emocional, seja no aspecto espiritual e também no aspecto físico. A oração é muito bom para quem tem problemas de sono. Reze, ore todo dia, você vai ver que você vai dormir melhor. A oração é um excelente antídoto para o estresse, para a ansiedade, porque quem reza reconhece a sua humildade, reconhece que está aqui por pouco tempo e dá a cada coisa o valor que ela tem. Não quer trazer para o momento de agora aquilo que só vai ser possível fazer amanhã, e aí vai eliminando o estresse. Quem reza tem muito mais equilíbrio emocional e muito mais sucesso nas suas relações amorosas e sociais. Rezar faz bem para a gente poder conviver em paz com as outras pessoas. E os médicos também têm feito grandes pesquisas para ver o efeito da oração na cura das doenças. O Dr. John Hadley, no seu famoso livro O Cérebro, nos relata uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos, onde se pegaram os enfermos de um hospital na mesma situação de gravidade, de doença,
e dividiram em 2 grupos. Para um grupo, pediu-se nas igrejas católicas, de crentes, em todos os credos, que as pessoas rezassem por aqueles enfermos, enquanto para o outro grupo não foi feita oração nenhuma. 70% daqueles que receberam oração se curaram, enquanto os outros, a cura aconteceu em apenas 15%. Existem pesquisas científicas que nos provam que a oração é boa até para o físico, quanto mais para nós que somos corpo, perispírito e espírito. É por isso que na casa espírita os nossos trabalhos se iniciam e terminam sempre com uma prece. Nós sempre procuramos elevar o nosso nível vibratório para permitir que os mentores que vão nos ajudar no trabalho tenham mais facilidade para realizar o trabalho, para nos tornar mais receptivos, para podermos receber melhor as graças que nosso Senhor tem nos destinado. Por isso, vamos cantar com o nosso colega Moacir a oração. Então, são 3 os itens que Jesus nos recomenda para a reforma íntima, para a nossa conversão: o jejum, a oração e a caridade, que é o resultado dessas 2 anteriores. Quem faz jejum de julgamentos, quem faz jejum de maledicência, quem faz jejum de vaidade e jejum de orgulho, quem reza reconhecendo a grandeza e a bondade de Deus, quem reza se comunicando com o mundo espiritual, eleva as suas energias,
E o resultado disso é uma ação em benefício dos outros. É a caridade. Em todas as religiões, nós sabemos que a oração é uma comunicação com o mundo espiritual. Uma comunicação em duas mãos. Nós falamos, nós pedimos e nós temos respostas. Por exemplo, na Igreja Católica, que não fala em espíritos, mas fala em santos. Quem foi o santo? Uma pessoa que já morreu. É o que hoje? Um espírito. E você reza para ele, acreditando que ele não vai lhe escutar? Você pede a São Vicente de Paulo, a São João Maria Vianney, a Nossa Senhora da Conceição, ao Senhor do Bom Fim. Você pede a esses santos, acreditando que eles não vão lhe escutar? Se você acreditasse nisso, não rezaria. Você reza porque tem certeza que o mundo espiritual vai lhe escutar, seja o nome que você der aos espíritos, aos santos ou a quem já está lá no mundo espiritual. E você também, além de ter certeza de que eles vão lhe escutar, tem certeza de que eles vão lhe responder. Para ficar no exemplo da Igreja Católica, basta olhar lá na Igreja do Senhor do Bom Fim, quantos testemunhos tem lá agradecendo as graças obtidas ao Senhor do Bom Fim, pedidos que foram feitos e foram atendidos ao santo de sua devoção. Algumas, infelizmente, deixam o Santo Antônio de cabeça para baixo porque o pedido não foi atendido, mas aí é mais folclore, né? Mas nós, qualquer que seja a nossa religião, nós sabemos que nos comunicamos com os espíritos e que obtemos de uma maneira ou de outra a resposta que nós precisamos. E como nós sabemos que nós vibramos numa faixa, e esta faixa vibratória, ela atrai os semelhantes, muitas vezes nós estamos sofrendo obsessões, estamos sofrendo perseguições e abusos por algum espírito, porque nós estamos numa faixa vibratória que é a dele. Se elevarmos a nossa faixa vibratória através da oração e através da mudança de comportamento, aquele espírito que estava pensando em lhe prejudicar já vai procurar o que fazer em outro lugar, porque não vai mais encontrar uma faixa onde ele possa se afinizar. Então nós podemos fazer muito por nós mesmos. Se você, meu amigo, está sofrendo influências de espíritos, se as coisas não estão dando certo em sua vida, antes de pensar nos espíritos, antes de culpar seu anjo de guarda e os mentores, faça um exame de consciência com muita calma, para você verificar que a maioria das vezes o problema não está no mundo espiritual, está em você mesmo. No momento que você identificar suas falhas e tiver vontade de se corrigir e de voltar para o bom caminho, não há espírito nenhum que vá lhe prejudicar. A tarefa de felicidade, de progresso, é de cada um de nós. Se hoje eu não estou feliz, o problema é meu. A receita Jesus já nos deu: jejum, oração e caridade. Quem não lembra aquela parábola do bom samaritano? Nós não devemos fazer o bem só às pessoas que nos são caras, só aquelas de quem nós gostamos. Nós devemos fazer o bem a todos, porque todos são filhos de Deus. E os espíritas têm um motivo ainda especial para fazer o bem àquelas pessoas que eles não conhecem, aquelas pessoas que às vezes andam drogadas, aquelas pessoas que dormem ao relento, aquelas pessoas que mendigam. Porque, meu irmão, você também não sabe se numa encarnação anterior, aquele mendigo que agora lhe causa asco, quem sabe tenha sido seu pai, ou seu filho, ou sua esposa. Nós, em cada encarnação, temos uma aprendizagem de acordo com as nossas necessidades.
Se na atual encarnação eu estou trabalhando como professor, quem sabe na próxima eu não trabalharei como faxineiro. Quem sabe numa dessas eu posso até ser um rei. Todo mundo quer ser rei, né? Só tem rei, né? Mas nós temos a experiência aqui na carne que nos é favorável para o aprendizado que nós necessitamos. Então estamos todos juntos, estamos todos na grande família dos filhos de Deus. Todos nós, de uma maneira ou de outra, já nos conhecemos em vidas anteriores e nos conheceremos ainda em vidas futuras. Por isso que nós devemos respeitar a todo mundo, rezar, jejuar e colocar em prática o nosso aprendizado. Querer bem a todas as pessoas, porque todos são filhos de Deus. Todos um dia, como diz a música de Moacir, todos um dia serão anjos. Sofrerão mais ou sofrerão menos. E essa é a escolha cruel de nossas vidas. A rigor, a nossa liberdade só serve para uma coisa: escolher o quanto nós ainda queremos sofrer. Se você já faz a sua reforma, a sua conversão, se você se torna uma pessoa boa, paciente, compreensiva, preocupada com os outros, amando a Deus, a si e ao próximo, você vai sofrer muito menos. Mas se você se distancia desta meta, você vai sofrer bastante, até poder retornar a ela. E esta é a nossa escolha. O quanto nós ainda desejamos sofrer até aprender. Todo mundo fala que se aprende pelo amor ou pela dor. A dor é uma escolha nossa, de nossa teimosia, de nossa má vontade, de nossa preguiça, de querermos deixar para fazer encarnações futuras o que poderíamos fazer agora. Meus irmãos, para cada um de nós que está aqui no planeta Terra, os Espíritos nos informam que tem 3 lá no mundo espiritual aguardando uma oportunidade. Então esta oportunidade que eu tenho, que cada um de vocês tem, é uma oportunidade preciosa demais para ser jogada fora, para ser desperdiçada. Vamos escolher não sofrer, vamos fazer aquilo que nós sabemos que é a nossa destinação: sermos pacíficos, sermos bondosos, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, perdoar as ofensas. No Espiritismo nós não temos quaresma. Esta reforma é uma meta para a vida inteira, mas é uma boa oportunidade na civilização católica onde nós vivemos, na sociedade dominada pela religião católica, aproveitarmos as coisas boas, aproveitarmos a sugestão também dos católicos, e ao menos neste período de 40 dias, levarmos a sério isso, perguntarmos por que eu estou aqui, como é que eu estou vivendo, o que está me incomodando, o que eu preciso fazer para me livrar dos meus problemas, para ser mais feliz, mais dócil, menos ansioso, menos estressado. O que eu preciso fazer para prestar mais atenção à brisa que me refresca, ao mar que enche meus olhos com uma linda paisagem, aquela pessoa que às vezes me ofende pedindo socorro porque não tem a humildade suficiente para pedir socorro, então me ofende. E eu ainda me sinto ofendido. Deveria ter compaixão, mas eu ainda estou tão primitivo que me ofendo. O que eu posso fazer para que este mundo melhore, para que nós tenhamos uma nova era com mais gentileza? Este ano de 2015 é o ano da gentileza. Vamos olhar de uma maneira desarmada aos nossos irmãos. Vamos tornar a vida deles mais fáceis. Vamos ter mais civilidade. Bom dia,
boa tarde, com licença, muito obrigado. São palavras que fazem parte do gesto de gentileza, que tornam mais fáceis as relações sociais e menos conflituosas. E todos nós ganharemos quando tivermos uma sociedade mais pacífica e mais amorosa. É isto o que Jesus nos dizia no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando recomendava a oração, o jejum e a caridade. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, fortaleça a vontade de cada um, arregassem as mangas, se analisem, identifiquem aquilo que está incomodando e vamos nos modificar, vamos fazer esta conversão, esta reforma íntima. Que Jesus seja louvado e vamos terminar com mais uma música de Moacir. Convido a todos então para cantarmos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazer